1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura do verso 17 ao 33. Então, já tirei a dúvida, né? Não é dia de ceia hoje. E nós vamos ver que nesse texto, o argumento do apóstolo Paulo em relação à ceia, ele é muito maior e muito mais profundo do que apenas uma instrução de como conduzir uma ceia. Mas ele vai falar sobre igreja, sobre o que é ser igreja, o que significa fazer parte de uma igreja. Vamos à leitura. Na sequência, os irmãos podem se assentar. Diz o seguinte a palavra do Senhor: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém. Palavra do Senhor. Podem se assentar. Obrigado. Meus irmãos, se existe algo que é importante, que é de suma importância para o Senhor, esse algo é a sua igreja. E esse sermão, ele nasceu de uma série de mensagens que tinha por título temas caros à fé cristã. E nesse texto, o tema, que foi tratado foi a igreja. Afinal de contas, o que é a igreja? Do que se trata a igreja? Quem sou eu na fila do pão na igreja? Quem sou eu dentro da igreja? E eu digo um negócio para os irmãos, estudando esse texto, isso já tem alguns meses, uns 4 meses talvez, eu me lembro do quanto que eu fiquei surpreso com o que eu vi no texto,
Sabe aquela coisa que você estuda e você diz assim, olha, eu devo estar errado. E aí vai consultar outros pastores, exegetas, teólogos maiores e melhores, e você fala, caramba, não, fui eu que nunca tinha visto por esse ângulo. Qual era o grande problema que havia na igreja de Corinto? E que talvez pode ser um problema, pode não, irmãos, eu estou sendo bonzinho, me parece que é um problema no que se entende hoje como igreja no cenário cristão, hoje em dia. Parece que a coisa esvaziou, a igreja ela se tornou simplesmente em alguns cantões, um ambiente em que você vai lá para dar uma aliviada, sabe? Você descarrega seu emocional, participa ali daquele momento e depois vai embora. O que inclusive alguns vão chamar de cristãos consumidores, aqueles que eles estão procurando consumir um bom sermão, ou consumir uma boa música, mas nada mais além disso. E, irmãos, quando nós olhamos então para esse contexto de Corinto aqui, da igreja, e sabemos a igreja mais problemática, né, que deu mais trabalho para o apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo parece que é aquele mais ama. Já viram aquela coisa? A pessoa tem 2, 3 filhos, mas aquele filho que mais dá algum trabalho, o pai, a mãe tem que dar um pouquinho mais de atenção, né? E os outros podem ficar até com um pouco de ciúme. Olha lá, ama mais aquele lado que a gente, porque dá mais atenção. Não é o caso, mas parece que a igreja de Corinto, por ser uma igreja tão problemática, o apóstolo Paulo, ele faz declarações aqui de grande amor por essa igreja. E quando olhamos para ela, nós vamos ver que muito do que acontecia naquela época, naquele contexto, parece que acontece ainda nos dias de hoje. Como é possível, irmãos, uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo? Eu estava lendo o texto aqui, e eu tenho mania, às vezes, de estar lendo o texto, e no meio da leitura fazer alguma inserção. Eu falei, não, deixa eu ler o texto completo, na hora do sermão eu falo o que eu ia falar, porque quando a gente lê aqui, olha, uns passam fome, os outros ficam bêbados. Meu Deus, sabe? Como foi possível chegar a este ponto? E por que o apóstolo Paulo está nesse trecho aqui? Quando você olha todo o contexto, antes e depois, o apóstolo Paulo só fala da ceia aqui. E por quê? Será que o apóstolo estava nos dando somente um manual de como devemos proceder com a ceia, as palavras e tudo mais? Mas nós vamos ver que, na verdade, não. O apóstolo Paulo, para corrigir o que estava acontecendo na igreja, ele vai usar o argumento mais poderoso. Se vocês quiserem saber qual é o problema da igreja, eu já vou dizer para vocês aqui aonde nós encontramos. Está no verso 29, onde o apóstolo vai dizer o seguinte: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então vocês concordam comigo que toda essa bagunça instaurada na igreja lá de Corinto, eu imagino uma confusão. Você vai se encontrar com seus irmãos e pensando que está em comunhão e comungando da carne e do sangue de Cristo, na verdade o que você tem são divisões, uns com fome e outros se embebedando. O apóstolo Paulo vai no cerne da questão. Sabe por que vocês estão vivendo assim? Sabe por que talvez você não sabe mais o que é igreja? Sabe por que a igreja para muitos virou apenas um clube? Ou apenas um ambiente onde você tem algum alívio espiritual e só? É porque vocês não estão mais sabendo discernir o que é a igreja. É o que o apóstolo está tratando aqui. Então, esse é o problema. Vamos para o texto? O apóstolo Paulo, ele vai, no verso 17, iniciar não poupando palavras para repreender. Olha só, irmãos. Mas nisto, no início do verso 11, do capítulo 11, verso 2, acompanha aí. Eu os elogio por quê? E aí ele vai embora, com elogios, não é isso?
Só que quando chega no verso 11, agora ele vai mudar. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Eu não posso elogiar agora sobre esse ponto que eu vou tratar. Por quê? Vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Eu não sei se vocês já pararam para olhar somente esse verso com muito cuidado. E só esse verso dava um sermão de 1 hora. Porque é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: vocês têm noção do que vocês estão fazendo? É o apóstolo falando com a igreja de Corinto. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês se reúnem como igreja, o apóstolo está falando com os cristãos, e quando ele diz, vocês se reúnem para o melhor, não se reúnem para o melhor e sim para o pior, é como se o próprio apóstolo dissesse assim: olha, era melhor que vocês não se reunissem, porque do jeito que vocês estão fazendo, isso é terrível. Imagine então, irmãos, a força dessas palavras, um apóstolo afirmando que a reunião da igreja era, na verdade, prejudicial, porque, novamente, sempre olhando para o verso 29, a reunião da igreja local ali tem sido prejudicial para a fé e para os próprios cristãos. Por quê? Porque vocês se perderam no processo da fé, ou da construção da fé. Não sabem mais discernir, não sabem mais o que estão vivendo, não sabem mais para o que foram chamados, ou onde foram plantados por Deus, onde foram colocados. Então, isso vai indicar que algo fundamentalmente terrível estava acontecendo. Está errado. É fundamental aqui, a ponto do apóstolo dizer, era melhor que vocês nem se reunissem. Ele não está dizendo isso, mas é essa a ideia. Porque se não é para o melhor, era para o pior, então era melhor não ter, desse jeito que está. Concordam comigo? Por quê? A reunião, ou as reuniões da igreja, que deveriam, na verdade, fortalecer fé, comunhão, o que estava acontecendo? Criando divisões e enfraquecendo a comunidade local. Paulo aqui, ele foi tão duro, irmãos, no seu julgamento, que ao dizer, eu prefiro vocês sem se reunir do que reunido, novamente, isso está escrito literalmente? Não. Mas a ideia que vocês estão fazendo é para o pior. Ele está começando a construir o que ele vai apontar como uma corrupção dentro do ajuntamento da igreja. Irmãos, por que tudo isso? A gravidade do que está acontecendo vai ter raízes profundas num contexto da época. Qual o contexto? Quando você pensa em igreja, a palavra igreja, o que você pensa? Vocês lembram antigamente? Eu acho que ainda se fala muito isso, né? Vamos à igreja, vamos para a igreja. E eu me lembro dos meus avós, meus pais, dizerem o seguinte: nós não vamos para a igreja, nós somos igreja. Alguma coisa assim. Já ouviram coisas assim também, né? Você não vai para, nós vamos ser igreja. Em alguns contextos, igreja virou local de lucro. Em alguns contextos, igreja virou local de apenas um amaciar de ego. Em alguns locais, apenas um prédio. Né? No entanto, irmãos, e aqui eu vou ter que construir uma ideia com vocês para a gente prosseguir, tá bom? Todos comigo? Sim? Tá. O termo utilizado pelo Novo Testamento para a igreja, eclésia ou eclesia, vocês sabiam que originalmente não é um termo religioso? Hoje, quando pensamos igreja, pensamos num ambiente religioso, concordam? Sim? Só que originalmente o termo não era religioso. Igualzinho da última vez que eu preguei aqui, eu acho que tem 1 ano que eu preguei aqui, quando eu disse que o termo evangelho também não é um termo de origem religiosa. O termo igreja não é um termo de origem religiosa. Era um termo que literalmente significava uma associação. Então, se você for procurar no dicionário de grego e procurar a palavra eclésia, dependendo da pronúncia, né? Se você for mais
refinado, né? O que é traduzido como igreja, no original é associação, reunião ou uma assembleia que trata de questões administrativas para o bem comum. Então, por exemplo, você tem reunião de condomínio? Se tem, aquela reunião de condomínio, no tempo lá do Novo Testamento, seria dito assim: olha, nós vamos ter a reunião da eclésia ou da igreja. Então, num primeiro momento, eu preciso desassociar de vocês a ideia de que o termo ele é exclusivamente religioso, para que faça sentido o problema que está acontecendo aqui em Corinto, tá? Então, um termo que ele era utilizado para ajuntamentos oficiais. Dizer que tinha ata seria uma maneira moderna de falar. Não é que tinha ata, talvez tivesse, tinha registro, né? Então, todos que faziam parte de determinada eclésia, igreja, e eu vou começar a usar o termo igreja para dissociar de algo religioso, para esse primeiro contexto. Todos que faziam parte, aquilo era oficial. Então, você tinha, por exemplo, a Associação dos Pescadores. Tá? Não existe hoje a Associação dos Motoristas de bicicleta, de ônibus, né? Dos que pedalam de bicicleta, sei lá, os clubes, associações. Para quem gosta aí de RPG, pensa numa guilda, tá? Quem viu aí Senhor dos Anéis, guilda. Então, eclésia, igreja, era um termo que definia guildas, associações, com membros oficiais lá dentro, tá bom? Beleza. O que acontecia nessas associações? Hoje em dia, talvez a melhor forma de contextualizar, sindicato. Um sindicato, na época, seria chamado de igreja. Todos comigo? Um sindicato, uma guilda, uma associação visível, com termos e regras claras, bem definidas, e que quem participava daquelas associações era conhecido pela comunidade. Ó, aquele sujeito é da associação tal, aquele é da outra, ok? Nas associações você tinha os chamados patronos. Quem eram os patronos? Vamos dizer, o chefão, né, o principal ali. E as reuniões dessas associações, você não tinha, naquele tempo, um espaço como esse. Né? Você muito mal tinha um auditório, algo assim. Aonde aconteciam essas reuniões? Nas casas dos patronos. Normalmente, belas casas, com um ambiente específico para as reuniões. Então, o que acontecia? A gente não está pensando ainda na igreja de Corinto, estamos pensando na igreja como associações locais. Associação de pescador, associação de carvoeiro, não sei. Pense em qualquer coisa assim. Tá? Então, eles iam para a casa do patrono, que a reunião estava marcada lá, com início, meio e fim. E vamos lá, vamos discutir quanto que vamos pagar de impostos, né? O que a gente vai negociar lá com o prefeito. Então, naquelas reuniões, normalmente, cada associado levava o seu alimento. Então, começando a fazer associação com a igreja de Corinto, cada associado levava o seu alimento, porque o sujeito pensava assim: bom, eu vou na casa do patrono, mas o patrono é meio pão duro. Eu não sei, né, se ele vai servir pelo menos um biscoitinho, uma água. Então, cada um levava o seu alimento. E essas reuniões na casa do patrono tinham algumas características. Uma das principais características era a ascensão social. Eu espero que eu não esteja abrindo muito leque na cabeça de vocês, mas eu vou vir fechando tudo, tá? Um dos motivos dessas reuniões, além de tratar de questões burocráticas, havia também uma questão de
eu participar de alguma associação em que eu possa melhorar de vida. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, bom, antes do exemplo, você tinha os jantares nas salas dos patronos, né? Grandes salões, grandes salas, enfim. Normalmente quem sentava mais perto do patrono, do chefe, era porque tinha algum prestígio. Será que isso só acontecia naquela época? Eu acho que não, né? Deixa eu te mostrar como é que a gente pode, por exemplo, fazer isso de forma moderna e atual. Imagine que o pastor Alain, um dia, é convidado para uma festa, um jantar, e aí chega no jantar, eu faço questão, eu chamo o garçom, chamo 2 pessoas para o meu lado, e digo para o garçom, bate uma foto rápida, bate bem rapidinho uma foto aí, tá? Aí o garçom bate a foto, ok? Aí eu pego aquela foto e coloco no meu Instagram. Aí naquela foto está assim, o Alain, pastor Alain no meio, do lado direito do pastor Alain está o pastor reverendo Augustus Nicodemos, do lado direito. Do lado esquerdo, reverendo Hernandes Dias Lopes. Rapaz, sabe qual foi o recado que eu acabei de mandar publicamente e socialmente? Que por ter estes homens batendo foto comigo, estando numa mesma reunião de jantar, do que seja, comigo, eu sou confiável. Você pode confiar, assim, isso necessariamente, né? Qualquer um pode chamar eles e bater uma foto, mas para leitura social, é isso. Se você está do lado de A ou B, e esse A ou B tem influência, significa que você também tem o quê? Influência. Concordam comigo? Perfeito. Este é o contexto das guildas, das associações. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Qual é o problema deles? De novo, olhando para o verso 29, quem come e bebe sem discernir o corpo. O que o apóstolo está tratando? Está tratando o seguinte: igreja de Jesus, vocês esqueceram quem vocês são e vocês estão replicando a mesma coisa que as outras associações estão fazendo. Porque vocês esqueceram que a guilda de Jesus, que a igreja, a comunidade de Jesus, ela não nasce de vontade humana. Ela não nasceu porque um grupo de pessoas que tinha um nicho de afinidades resolveu se juntar e criar uma comunidade. Vocês estão me entendendo o ponto aqui? É o apóstolo Paulo, e aí como que o apóstolo Paulo vai tratar disso? Ele vai inserir a ceia do Senhor e a mesa, por quê? Porque neste contexto, a mesa ela representa a comunhão, o ápice, né, da comunhão, o corpo e o sangue de Jesus. E é Paulo dizendo, vocês esqueceram quem vocês são. Vocês esqueceram o que vocês estão comendo na hora da santa refeição. E vocês estão vivendo como vivem as pessoas em suas comunidades locais. Irmãos, o meu objetivo hoje, então, não é tratar do trecho da ceia. O meu objetivo hoje é, dentro do contexto maior, olhando para o verso 29, instruir e alimentar este rebanho hoje, pela palavra, sobre o que é discernir o corpo, do que está sendo tratado aqui. Se o apóstolo Paulo já constatou o seguinte, vocês estão vivendo na igreja como vocês vivem nas suas associações. Vocês vão lá apenas quando aquilo lhe é agradável. Já viu? Não sei se vocês já conhecem, já viram, né? Conheceram pessoas assim. Na plantação de igreja, a gente, de vez em quando, lida com isso. Sommelier de igreja. Já ouviu falar nisso? Sommelier de igreja é um indivíduo que ele não discerne mais o corpo de Cristo.
ele busca e frequenta ambientes religiosos e ele se coloca naquele ambiente enquanto aquele ambiente lhe agrada. Enquanto aquele ambiente, de alguma forma, está dentro da sua própria forma de ver a vida. E no dia que aquilo muda e acaba, o sujeito vai embora. Porque, na verdade, ele não está discernindo o corpo e ele não está sacando que o corpo de Cristo, a igreja, não se trata de algo meramente humano. Então, vamos definir aqui do que se trata a igreja, esse corpo que tem que ser discernido. E, irmãos, pode ser que alguns de vocês aqui nessa manhã, há anos e anos, podem estar tomando ceia errado. Que isso, pastor? Eu vou para o inferno por isso? Não é esse o ponto. Mas pode ser que alguns de vocês nunca tiveram uma real perspectiva do que é discernir o corpo de Cristo. Deixa eu fazer um adendo aqui. Que quando o apóstolo Paulo está tratando disto neste texto, vocês percebem que ele não está dizendo, ele não está falando como normalmente nós pastores, quando vamos ministrar a ceia, falamos. É óbvio, irmãos. Eu tenho que resolver isso aqui primeiro antes de continuar. É óbvio, meus irmãos, que arrependimento de pecado é condição de crente. Crente que não se arrepende de pecado não é crente. Então é óbvio que o momento da ceia sempre é momento santo de reflexão, de pedido de perdão. É óbvio isso. Então isso está sacramentado. Mas o que o apóstolo Paulo está falando sobre discernir o corpo e tomar, não tem relação com o que nós temos pensado que seja pecado, mas tem relação com quem sou eu dentro da igreja. O que é a igreja? Eu trato a igreja como trato minhas reuniões de negócio, minhas reuniões de condomínio. Eu trato a igreja como eu trato, não sei, meu clube de tênis, meu grupo que se reúne para pescar aí de tanto em tanto tempo. Ou seja, um compromisso apenas de interesse. Ou, quando eu olho para o apóstolo Paulo dizendo, o que é a carne e o que é o sangue de Jesus? É o que forma o corpo. Ou eu trato a igreja como algo muito maior. Irmãos, então, a primeira definição do que é a igreja, e a gente não pode fugir disso, é o fato de que ela é, sim, espiritual, mas ela também é espiritual. Eu quero dizer, ela é transcendente. Então ela é espiritual, ela transcende. Mas ela também é imanente, ela encarna, ela é visível. E como as eclesias da época, ela tem regra. Um indivíduo que é posto por Jesus dentro da igreja é um indivíduo que publicamente assumiu um compromisso de seguir as regras daquela guilda de Jesus, daquela comunidade de Jesus. Já não vai ser mais as regras de qualquer outra comunidade. A igreja, então, veja, primeiro sobre o aspecto espiritual dela, e eu vou agora trabalhar alguns textos como reforço do argumento. Se você quiser abrir bem, se não, eu vou ler aqui para vocês. Mas quando a gente olha para Isaías 53, versos 10 e 11, irmãos, nós estamos aqui hoje pela manhã, certo? Uma eclesia, uma igreja, uma comunidade, uma guilda, que é diferente de todas as outras que o ser humano criou. Estamos aqui na reunião da comunidade, da sociedade de Jesus. E esta sociedade, esta comunidade, esta igreja, e é o que nós estamos agora aqui participando, nós cultuamos, cantamos ao Senhor, oramos, e agora estamos sendo instruídos pela palavra. Isto aqui que nós estamos vivendo se trata do objeto do amor do próprio Deus. Isaías 53, verso 10, olha o que diz: todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Está falando de Jesus.
Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11. Irmão, isso aqui é lindo. E ele, aqui é um apontamento para Jesus, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A comunidade de Jesus nasce porque o Pai se agradou em esmagar o Filho, onde o Filho voluntariamente se coloca nessa posição de ser esmagado, em que, sendo esmagado, ele carrega consigo os nossos pecados. E carregando os nossos pecados, ele é esmagado na cruz pela ira de Deus contra todo o pecado. E na sua ressurreição, ele mata o pecado. Ele mata o nosso pecado. E o que o texto está apontando é o seguinte, que depois de todo esse trabalho, irmãos, olhem para Jesus, imaginem, tá? Depois de todo esse trabalho, ele olha para nós e fica satisfeito, contente, feliz. Então, você já parou para pensar que quando você acorda de manhã e fala assim, eu vou me arrumar para ir à igreja, e a gente ouve aquela frase, nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. As duas frases estão certas, porque nós vamos para uma reunião oficial de uma sociedade que nasceu da morte e ressurreição, da carne e do sangue do Deus que encarnou. Estamos indo para a igreja, estamos indo para aquele ambiente do qual o Senhor Jesus olha e diz, estou satisfeito. Estamos indo para aquele ajuntamento que é chamado também de a noiva de Jesus, do qual o próprio Cristo apresenta para o Pai sua noiva agora purificada pelo seu sacrifício. Eu não sei se você já parou para pensar nesses termos. Irmãos, quem é que está sendo salvo? O Alan está sendo salvo? O Dudu está sendo salvo? A Cláudia? O Senhor resolveu salvar o André? Não. O Senhor está salvando o seu povo. Nós fomos postos dentro do povo. A salvação, ela é individual. Ela se trata de um encontro pessoal com Jesus, mas um encontro pessoal que te tira da tua solidão, que te tira do seu ambiente, do qual você vivia por conta própria e sem depender de ninguém, e te coloca dentro de uma comunidade para dizer, você está sendo salvo, porque você foi posto dentro do povo que foi redimido. Entendem o ponto? Pergunta, como é possível negligenciarmos então, ou tantos que negligenciam, vida comprometida, não somente com o Senhor, mas com esse povo, uns com os outros. A igreja é o objeto do amor do próprio Deus. Se você, no domingo que vem, for tomar do pão e do cálice, sem ter claro que você está participando de uma sociedade encarnada, que é conhecida. Irmãos, fazer parte de uma igreja local é tão sério, que, por exemplo, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, antes da sua conversão a Jesus, onde ele perseguia os da eclesia de Jesus, os da comunidade de Jesus. Lembram-se disso? O apóstolo Paulo perseguia ali os cristãos. Como era possível o apóstolo Paulo perseguir essa gente? Porque era muito claro quem fazia parte e quem não fazia. Porque ele sabia quais eram as casas. Porque era conhecido pelo bairro. Vocês estão me entendendo? Não era algo que tão somente uma pessoa dizia, eu sou cristão, eu faço parte da igreja. O jeito só vai no dia de domingo, aí faz o combo completo.
Só vai uma vez no mês, é o dia da ceia. E ainda está tomando a ceia errado. Ainda está tomando um juízo para si. Por quê? Porque ele pensa que faz parte daquela comunidade. Mas se tivesse um outro apóstolo Paulo que o perseguisse, talvez ele sairia impune. Eu ouvi uma frase de um pregador há um bom tempo. Ele dizia mais ou menos o seguinte: se fossem buscar nas suas redes sociais provas de que você é um cristão para te prender, você seria preso? Eles te encontrariam? É óbvio, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que o simples fato de ficar postando verso bíblico também é prova de que você é um excelente cristão. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que fazer parte da igreja é fazer parte de algo que é do amor de Deus. E que quando a gente olha para como ela nasce, lá em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus dizendo: edificarei a minha igreja. Lembram-se desse verso? Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observa a palavra igreja não num contexto religioso. Observa a palavra igreja como minha comunidade, minha guilda, minha associação. Eu vou edificar uma associação pessoal da qual o inferno não vai suportar. Então a igreja, ao mesmo tempo que ela é encarnada, que ela tem endereço, que ela tem horário para reunião. Já viram? Hoje os grandes críticos, né, os desigrejados e outros parecidos, não, igreja não tem que ter hora, igreja eu vou para uma praça com 2 amigos, toco um violão, canta 2 músicas e eu vivi igreja. Não, isso não é igreja. Igreja, ela tem endereço, ela tem horário, ela tem projetos reais e palpáveis. Ao mesmo tempo em que a gente tem que discernir que ela nasce espiritualmente. Espiritualmente. E a coisa tão séria, irmãos, que quando a gente olha de novo para o apóstolo Paulo, antes da conversão, está ele, né, a caminho de Damasco, perseguindo, conseguiu cartas para perseguir. E quando Jesus se revela ao apóstolo, o que Jesus fala para ele? Saulo, Saulo. O que ele diz? Por quê? Por que o Senhor Jesus não falou assim: Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Por que persegues o meu povo? Mas o Senhor Jesus ali, ele deixou claro: meu amigo, se você negligencia a igreja, você negligencia Jesus. O Senhor Jesus faz associação direta. O apóstolo, em todo o contexto de Atos ali, Atos capítulo 8, depois capítulo 9, em todo o contexto, o apóstolo está perseguindo claramente no texto a igreja. Mas quando Jesus se revela, ele diz: você está me perseguindo. Participar da igreja do Senhor, discernir o corpo, discernir a igreja de Cristo, é ter um discernimento claro, de que você está participando de algo diretamente conectado com Jesus como seu cabeça. Então, meus irmãos, a falha dos coríntios aqui foi não discernir a realidade divina da igreja. Eles estavam obcecados pelo quê? Pelo sistema cultural que engoliu o culto que eles estavam realizando. E começaram a viver dentro da igreja como vivia nas associações fora da igreja. Entenda, irmãos, o apóstolo Paulo ele não está proibindo festas, encontros sociais.
Mas a repreensão dele é implícita aqui, no verso 34. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. O que o apóstolo está dizendo? Veja, a igreja não se trata de um ajuntamento de pessoas que gostam da mesma coisa. Imagine uma igreja só de flamenguistas. Quase ouvi um glória a Deus por aí. Vocês estão entendendo o ponto? Imagine uma igreja de surfistas, de skatistas, sei lá, de roqueiros, só de roqueiros. É qualquer coisa. É uma associação humana, é uma associação por nicho de interesse, mas não é a associação de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo, é o seguinte: você pode ter seu grupo de amigos, isso é natural, isso é orgânico. Só que, se você só vive igreja com os seus grupos de amigos, tendo apenas estes como seu grupo primário de interesse, você não está discernindo o corpo. Você quer, Paulo dizendo, você quer fazer festa para os seus amigos? Faz em casa. Mas e na igreja? São todos um em Jesus. Todos, absolutamente, um em Jesus. E aqui, irmãos, talvez vai a frase mais, que pode causar mais estranheza para vocês. Que foi a que eu fiquei assim, meu Deus. Tudo isso significa, sabe o quê? Que a base da igreja, eu sei que vai parecer estranho, mas eu vou explicar. A base da igreja não é amizade. A base da igreja não se trata de vínculos familiares. A base da igreja não se trata de relações afetivas. Não se trata de compatibilidade profissional, de compatibilidade econômica. Não é isso que forma uma igreja. Ah, por que eu estou nessa igreja? Porque meus amigos foram para lá. Beleza, tu está em qualquer coisa. Você está numa igreja. Você está numa guilda. Mas não é de Jesus. Por que você está nessa igreja? Porque minha família foi para lá. Você só está aqui por causa da sua família? Sim. Por que você está nessa igreja? Porque a música é maravilhosa. Por que você está nessa igreja? Não, porque o sermão, ele fala ao meu coração e quando acaba o culto, eu simplesmente vou embora e não me importo com mais ninguém ali. Afinal de contas, a minha relação com Deus é eu e Ele, isso não interessa a mais ninguém. Ok, você está participando de alguma coisa, mas você não está participando da sociedade encarnada de Jesus. Meus irmãos, é óbvio que essas coisas aí não interferem. Amigos, famílias. Por exemplo, na igreja eu vou ter mais relação e proximidade, né? Dentre todos na igreja, eu vou ter mais proximidade com a minha esposa. É normal. É natural. Mas, por exemplo, lá em casa nossa família é grande, né? Eu, minha esposa e 3 crianças. Em muitos lugares isso é o tamanho de uma igreja. Sei lá, pensa no Oriente Médio, né? Em muitos lugares, 5 pessoas já é uma igreja. A minha família é uma igreja? Não. A minha família, ela é construída dentro de uma aliança feita com Deus e tendo a comunidade como testemunha. Mas um casamento e uma família não é uma igreja, senão nós deveríamos considerar qualquer família onde um dos cônjuges não sejam cristãos também uma igreja. Porque não é, são esferas diferentes, é uma outra coisa. Então, irmãos, os vínculos naturais, ele está por aí. Né? Já viu aquela coisa assim, músico está sempre batendo papo com o músico. Normal.
A grande questão é que você não pode esquecer que a sua vida na comunidade de Jesus extrapola aquilo que é do seu interesse pessoal. Está fazendo algum sentido para vocês o que eu estou falando? Eu não sei vocês, eu fiquei chocado com isso. Quando eu percebi que o problema nesse trecho aqui em Corinto é que eles estavam vivenciando dentro da igreja aquilo que culturalmente eles vivenciaram a vida inteira antes da conversão. E que depois da conversão trouxeram para dentro da igreja. E Paulo está repreendendo. Então, se você, por exemplo, pergunta para mim, pastor, quer dizer então que se eu estou aqui na igreja só porque eu tenho gosto pessoal, eu não estou na igreja? É isso mesmo. O apóstolo dizendo, sabe por que você tem que estar aqui? Porque quando você olha para a carne e para o sangue, quando você olha para o evangelho palpável, que você mastiga, que você engole, e quando você em memória se coloca pela fé diante do Senhor, à mesa com o Senhor, e você olha para os seus irmãos, você fala, meu Deus, todos aqui são completamente diferentes de mim, mas por uma questão sobrenatural, eu amo essa gente, eu amo esse povo, porque essa construção não nasce por mãos humanas. Então, se você participa da igreja por qualquer outra razão primária, que não seja participação comum do sangue e do corpo de Jesus, se você participa da igreja por qualquer outro motivo, que não seja em Jesus olhar para o seu irmão e dizer, nós fomos feitos iguais, porque fomos tornados justos em Jesus. Se você tem qualquer outro motivo para vir à igreja, irmãos, existem motivos que são válidos, sim. Às vezes, você precisa chegar num ambiente como esse, e através da ministração do louvor, da palavra, você ter um alívio de questões da alma, e você acorda naquele domingo e diz, eu preciso ouvir algo do Senhor que me alivie a alma. O problema não é esse, o problema é quando você só quer isso, e não quer saber quem é o irmão que está do seu lado, qual o nome dele, pelo que eu devo orar. Quantos aqui nessa igreja sabem pelo que eu preciso, ou de que tipo de oração sobre a minha vida precisa ser colocada? Algumas aplicações práticas, irmãos. Discernir o corpo de Cristo, então, é você reconhecer em Cristo a razão desse encontro. Em Cristo, a razão da nossa conexão. Em Cristo, a mediação. Como, se não me engano, foi Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, viveu a Segunda Guerra Mundial. Ele vai dizer que, algo assim que ele vai dizer no livro Discipulado, que nós sempre lembramos que Cristo faz mediação entre nós e Deus, mas às vezes esquecemos de mencionar que Ele também faz mediação entre você e eu, entre nós também. A morte e ressurreição de Jesus nos conecta não somente com o nosso Senhor, mas nos conecta com aquele que nós olharíamos naturalmente e diríamos, não tenho interesse de conhecer, não tenho interesse de me relacionar. Reconhecer em Cristo a razão, então, desse encontro, desse ajuntamento, desse culto, significa que você não se reúne aqui porque você se sente bem, você se reúne aqui porque Jesus mudou a sua vida. Você se reúne num culto como esse, no domingo pela manhã, às vezes até mesmo vindo de alguma tristeza, porque você sabe que no Senhor e na comunidade dEle, você estará satisfeito, estará pleno. Então a verdadeira base
da membresia se encontra no fato de, conectado em Jesus, você está conectado uns com os outros, não buscando mais interesses pessoais, como se busca nas suas comunidades lá fora. Mas aqui dentro, é juntos, buscando o interesse do próprio Pai. Perguntas para autorreflexão. Cada um de vocês deve se perguntar honestamente, tá? O que te faz ser membro dessa igreja? Por que você acorda todo dia de manhã e vem para cá? O que te faz ser membro? Por que você participa de uma igreja? É por vínculo afetivo a alguma coisa? Nicho, grupo de interesse? Ou é pela obra de Jesus? Outra, o que você está tentando suprir aqui aos domingos? O que faz com que você olhe para um ambiente de igreja e diga, bom, eu tenho falta de tal coisa e eu vou procurar tal lugar porque ali estarei satisfeito. Percebe que você continua autocentrado. Percebe que você continua vivendo para si próprio. Irmãos, um domingo como esse é domingo de graça, mas também é domingo de arrependimento. E como eu falei no início de sermão, arrependimento é condição de crente. A palavra do Senhor, ela vem para trazer graça, confortar, mas também para trazer reflexão profunda sobre como eu tenho vivido a minha fé. Quando você olha o seu irmão, você vê em primeiro lugar uma pessoa que foi salva pela obra de Jesus, assim como você, ou você vê em primeiro lugar uma pessoa para você criar vínculo? Paulo vai dizer, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esteja constantemente, irmãos, em autoexame. Por que eu faço o que eu faço? Não se permita viver num piloto automático. Não se permita viver sem reflexão sobre quem você é como um cristão nessa vida e nessa igreja. Discernir o corpo exige um exame constante das nossas motivações, atitudes e comportamentos. Isso não se trata de uma exigência legalista, mas de uma prática de amor e fidelidade ao corpo de Cristo. Concluindo, essa passagem então, meus irmãos, como eu disse de início, a intenção não era tratar o tema da ceia, mas tratar o problema do qual o apóstolo puxou a carta da ceia do Senhor. Esse texto nos confronta com uma pergunta essencial: o que significa ser membro de uma igreja? Não se trata apenas de uma formalidade ou um mero ajuntamento social. A membresia da Igreja de Cristo é uma realidade espiritual e profunda, fundamentada no sacrifício de Jesus e expressa na comunhão do corpo. Somos chamados então a 3 coisas, irmãos. Olhar para a mesa do Senhor e participar do pão e do cálice com autoexame, lembrando do sacrifício e da unidade que Ele estabeleceu pelo corpo dele, e não pelos nossos próprios interesses. 2, viver em comunhão. Reconhecer em cada irmão e irmã a obra de Cristo, priorizando essa conexão espiritual acima de qualquer outro interesse. Isso vai significar amar ativamente,
servir, perdoar, buscar reconciliação, porque Cristo é o mediador. Se trata de construir pontes e não muros, pontes no amor de Jesus. E por fim, irmãos desta igreja, cultivar discernimento, refletir continuamente sobre as nossas motivações de estar na igreja. Estamos aqui por Cristo? Ou por outras razões que, embora legítimas, não são o fundamento da fé e da comunhão? Paulo termina dizendo sobre enfermos e adoentados. A disciplina de Deus sobre os coríntios não foi condenação, mas correção, ato de graça, para que a igreja pudesse retomar o seu caminho. E meus irmãos, Deus hoje, nessa manhã, nos oferece a mesma graça. Que possamos refletir e responder a esse chamado com humildade, fidelidade, construindo então uma comunidade onde o corpo de Cristo seja verdadeiramente discernido e glorificado em cada aspecto da comunhão cristã. Que Deus nos ajude a fazer isso, para a glória do seu nome e para o avanço do seu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Alain, que Deus abençoe. Semana que vem a gente tem uma tarefa antes de tomar a ceia do Senhor, lembrar muito bem dessa mensagem para a glória de Deus. Que bom, irmãos, saber que há um motivo, há uma razão pelo qual nós estamos reunidos aqui, e não é o network, as nossas afinidades, mas é o sangue daquele que nos conquistou. Vamos nos colocar de pé, mais uma vez nessa manhã. Vamos adorar juntos como povo de Deus ao Senhor, com essa última música, esse último louvor, finalizando o nosso tempo de adoração aqui, em nome de Jesus.